No ano de 1162, nasceu em meio às vastas e desoladas estepes da Mongólia um garoto destinado a se tornar uma lenda. Temujin, como foi chamado, era filho de Yesugei, um respeitado chefe de uma das tribos mongóis, e de sua esposa, Hoelun, uma mulher forte e determinada, que desempenharia um papel crucial na formação do caráter de seu filho. O ambiente em que Temujin cresceu era implacável. As estepes mongóis, com suas intermináveis planícies de grama batida pelo vento, eram tanto seu lar quanto seu campo de treinamento. O clima rude, com invernos congelantes e verões escaldantes, forjava os mongóis em guerreiros endurecidos. A vida nas estepes não era apenas difícil, era uma luta constante pela sobrevivência. As tribos competiam ferozmente por recursos escassos, e as alianças eram tão fluidas quanto os rios que serpenteavam pela paisagem árida. Desde a infância, Temujin aprendeu o preço da traição e da lealdade. Quando ele tinha apenas 9 anos, seu pai foi envenenado por uma tribo rival, deixando Temujin, sua mãe e seus irmãos à mercê do destino. A família foi traída por seus próprios seguidores, abandonada à própria sorte nas duras estepes. Essa experiência de traição e perda forjou em Temujin uma determinação feroz e uma vontade indomável de sobreviver. Sua juventude foi marcada por provações e humilhações, mas também por um crescente desejo de vingança e justiça. Ele foi capturado por inimigos e aprisionado, mas conseguiu escapar, demonstrando uma astúcia que viria a se tornar uma de suas marcas registradas. A sobrevivência de Temujin, em meio a tantas adversidades, não era apenas uma questão de sorte. Parecia que ele estava destinado a algo maior, algo que os antigos xamãs de sua tribo viam como inevitável. Com o passar dos anos, Temujin começou a reunir seguidores leais. Homens que, como ele, haviam sofrido nas mãos de inimigos poderosos, mas que viam em Temujin uma liderança que ia além da força bruta. Ele possuía uma visão, uma convicção que inspirava lealdade inabalável. Ele começou a unir as tribos mongóis, algo que ninguém antes dele havia conseguido fazer. Não foi fácil. Foi necessário lutar, negociar, trair e perdoar. Mas em 1206, Temujin foi proclamado Genghis Khan, o governante universal, com um exército e um império nascendo sob seu comando. Genghis Khan não era apenas um líder militar. Ele era um estrategista brilhante, um mestre na arte de guerrear e um líder político astuto. Ele implementou uma disciplina rígida em suas tropas, valorizando a meritocracia e punindo severamente a desobediência. Sob seu comando, os exércitos mongóis tornaram-se uma força implacável, movendo-se com uma velocidade e eficácia que deixavam seus inimigos aterrorizados. Sua ascensão não foi marcada apenas por conquistas territoriais, mas por uma transformação cultural e social que unificou um povo dividido. Durante seu reinado, Genghis Khan liderou conquistas monumentais, que resultaram na criação de um dos maiores impérios da história. Ele não apenas unificou as tribos mongóis, mas lançou campanhas militares que se estenderam da China até a Europa Oriental, subjugando terras que iam desde as vastas planícies da Sibéria até as montanhas da Pérsia. Um dos eventos mais curiosos e aterradores de suas campanhas ocorreu durante o cerco à cidade de Nishapur, na Pérsia, em 1221. Quando seu genro foi morto em batalha, Genghis Khan ordenou uma vingança implacável. Os relatos afirmam que seus exércitos mataram quase toda a população da cidade, estimada em centenas de milhares de pessoas, e construíram uma pirâmide macabra com os crânios dos mortos. Esse ato de brutalidade não apenas aterrorizou seus inimigos, mas também serviu como um lembrete do poder inexorável de Genghis Khan. No auge do Império Mongol, as terras conquistadas por Genghis Khan e seus descendentes incluíam partes da China, Rússia, Irã, Afeganistão, Paquistão e grandes áreas da Ásia Central e Oriental.
Seu império, no ápice, cobriu aproximadamente 22% da massa terrestre do mundo, uma extensão colossal que nenhum outro conquistador jamais alcançou. O próprio Genghis Khan parecia ter um destino sobrenatural. Como poderia um simples pastor das estepes mongóis alcançar tanto poder e influência? Alguns sussurravam que ele havia feito um pacto com forças além da compreensão humana, enquanto outros acreditavam que ele era guiado pelos espíritos ancestrais, xamãs antigos que ainda vagavam pelas vastas estepes. Seja qual fosse a verdade, sua força e determinação eram incontestáveis. Quando Genghis Khan morreu em 1227, o mundo estremeceu. Mas a maneira de sua morte é envolta em mistério, como se o próprio destino quisesse manter suas últimas horas secretas. Alguns relatos falam de uma ferida mortal sofrida em batalha, enquanto outros sugerem que ele caiu de um cavalo. Mas a verdadeira natureza de sua morte permanece tão enigmática quanto o próprio homem. O túmulo de Genghis Khan, diz a lenda, foi escondido de tal forma que ninguém jamais o encontraria. Um cortejo silencioso levou seu corpo para um local secreto nas montanhas de Burkhan Khaldun, um lugar sagrado, protegido por maldições antigas e guardiões invisíveis. Todos os que participaram do sepultamento foram mortos, selando o destino do Khan com um sigilo eterno. Por séculos, a busca pelo túmulo de Genghis Khan tem fascinado e aterrorizado aventureiros e arqueólogos. Ainda hoje, mesmo com toda a tecnologia moderna à nossa disposição, o mistério permanece. Apesar dos esforços de estudiosos e exploradores ao longo dos séculos, o paradeiro do túmulo de Genghis Khan continua a eludir todos que ousam procurá-lo. Lendas falam de uma maldição que assola aqueles que ousam tentar desvendar o segredo. Dizem que, se o túmulo for encontrado e aberto, o espírito inquieto de Genghis Khan será libertado, trazendo consigo uma era de caos e destruição. Alguns afirmam que ele aguarda pacientemente nas sombras, pronto para retomar suas conquistas no mundo dos vivos. E então surge a questão: o que aconteceria se o túmulo fosse realmente encontrado? Seria apenas mais um achado arqueológico ou haveria algo mais sinistro à espreita? Talvez no silêncio das estepes resida uma verdade que poucos ousariam enfrentar. Enquanto as vastas estepes mongóis permanecem silenciosas, o segredo do túmulo de Genghis Khan continua a intrigar e a amedrontar. Talvez, em algum lugar, o espírito do grande Khan ainda vigie, aguardando o momento em que alguém, desavisado ou ambicioso, cometa o erro fatal de desenterrar o passado. E quando isso acontecer, será que a maldição do conquistador imortal se espalhará sobre o mundo moderno, trazendo consigo uma era de terror que desafia a própria sanidade? Assim, o mistério persiste, deixando-nos com a terrível certeza de que alguns segredos são guardados não para serem descobertos, mas para nos proteger do que eles escondem.